Olá, tudo bem? Ainda dentro desse conceito de empregador rural, nós vamos dizer um pouquinho o que é a produção rural para que a pessoa possa identificar se está ou não dentro do conceito de empregador rural para fins de informação no social, obrigação em relação à lei social. Tá? Então, vamos lá. Produção rural, o que é? Os produtos de origem animal ou vegetal em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esse processo. Então, vamos supor que determinada exploração de algum produto de milho, o resíduo seja o subproduto seja utilizado para fazer ração. Então, isso ainda continua dentro do processo de produção natural, tá? Então, de produção rural, ok? Mesmo que haja ainda algum beneficiamento ou que é chamado de industrialização rudimentar. Então, está aqui os conceitos, a lei trouxe os conceitos, de forma a não ficar dúvida. Beneficiamento é a primeira modificação ou preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, e desde que não esteja sujeito ao IPI. Então, aqui um conceito mais objetivo, já que a TIP, que é a tabela do IPI, ela vai trazer lá a nomenclatura e a classificação dos produtos. Se tiver sujeito ao IPI, já sabe que já passou do processo de beneficiamento, não estará mais caracterizada como atividade rural, nesse conceito, tá? Por processos simples ou sofisticados para posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica original. Tá? Então, está lá, lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem, lenhamento. Tá? Então, são todos processos de beneficiamento que não modificam a natureza desse produto e são considerados ainda dentro da atividade rural, vão ser tributados aí de acordo com a comercialização da produção rural ou folha de pagamento de acordo com o que o produtor efetivamente escolheu em janeiro de cada ano. Tá? A gente vai falar mais sobre isso também. Então, está lá as características, né, dos processos de beneficiamento. E ainda, industrialização rudimentar. É o processo de transformação do produto rural realizado pelo produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, que altere as características originais, tais como pasteurização, resfriamento, fermentação, embalagem, carvoejamento, o cozimento, destilação, moagem, torrefação, cristalização, fundição e similares. E os subprodutos e resíduos são aqueles que, mediante o processo de beneficiamento ou de industrialização rudimentar do produto rural, surgem sob uma nova forma: casca, farelo, palha, pelo, caroço, dentre outros, que são também aproveitados na comercialização e aí são tributados tal qual o produto principal, ok? Então está aí a ilustração trazendo para nós esses processos de industrialização rudimentar que a venda ainda caracteriza como produto rural, atividade rural, e, portanto, os empregados dessa atividade, tal qual os da lavoura, vão estar no mesmo modelo de tributação. Tá certo? Produtor rural, pessoa jurídica. Quem é esse produtor rural, pessoa jurídica? Esse produtor rural, pessoa jurídica, é um empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou empresário individual, ou sociedade empresária, tem como fim apenas a atividade de produção rural, com beneficiamento ou industrialização rudimentar, certo? Sem uma atividade industrial pesada, que aí já muda para agroindústria, e aí muda, inclusive, a forma de tributação, certo? Então, não se considera atividade de industrialização para efeito de enquadramento do produtor rural, pessoa jurídica, como agroindústria, o quê? As atividades de beneficiamento e industrialização rudimentar, as atividades de industrialização realizadas pelo produtor rural, pessoa jurídica, sem departamentalização ou divisões setoriais que separem a atividade rural da industrial. Então, se estiver tudo junto ali, no mesmo contexto de visão de centro de custo, por exemplo, ou dentro sem haver aí um controle administrativo que separe essas atividades de forma muito clara,
é possível ainda considerar esse produtor rural pessoa jurídica sem enquadrá-lo como agroindústria, tá certo? Agora, agroindústria é a pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a de industrialização própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, porque aquela que é só adquirida de terceiros é considerada indústria. Normal. Para ser considerada agroindústria, ela tem que ter produção própria, pelo menos uma parte. Pode ser até a menor parte. Tá? Então, 5% é próprio, o resto eu compro de produtor rural, pessoa física, por exemplo. Não importa, está dentro do conceito de agroindústria porque tem produção própria. Considera-se agroindustrial o produtor rural, pessoa jurídica, que mantém abatedouro de animais de produção própria ou da produção própria adquirida de terceiros. Para ficar claro que também os abatedouros, desde que você tenha uma parte de produção sua, também entra no mesmo conceito de agroindústria. E aí vamos falar um pouquinho da cooperativa de produção e de produtores rurais, né? São dois tipos de cooperativa. A cooperativa de produção rural, a sociedade de produtores rurais, pessoas físicas, ou de produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, que, de acordo com a lei, constituem pessoas jurídicas com o objetivo de produzir e industrializar, ou produzir e comercializar, ou até produzir, industrializar e comercializar a produção rural. Então, a cooperativa ela tem essa finalidade. E a cooperativa de produtores rurais é a sociedade organizada por produtores rurais, pessoas físicas, ou físicas e jurídicas, com o objetivo de comercializar ou de industrializar e comercializar a produção rural dos cooperados. Qual é a diferença, professor? Eu não consegui identificar. Aqui vira tudo uma coisa só. A produção é da cooperativa. Aqui é diferente. A cooperativa comercializa a produção de cada cooperado individualmente, e aí eu tenho aí um controle de faturamento individual de cada cooperado. Então, enquanto aqui eu tenho um conjunto, eu comercializo ela como produção da cooperativa e depois isso é dividido de acordo com o percentual de cotas de cada cooperado nessa cooperativa de produção rural. Tá? E o produtor rural pessoa física? Quem é o produtor rural pessoa física, então? Esse produtor rural pessoa física é aquele que é proprietário ou não, que explora a atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário. E aí vem um conceito interessante, que é o que separa o produtor rural pessoa física do segurado especial, em área superior a 4 módulos fiscais, contínua ou descontínua. Aí eu tenho 4 imóveis aqui, mas aí somados são todos meus, eu tenho mais do que 4 módulos fiscais. Limítrofe ou não. Limítrofe ou não. Ok? Ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira ou extrativista, a execute com o auxílio de empregados ou preposto. Ok? Ou nas situações, inclusive, que ela é excluída como segurado especial. Por exemplo, se ela recebe algum benefício previdenciário, aposentadoria, tá? Ou pensão, aí não pode ser segurado especial. Tem várias hipóteses, né? A Lei 8.212 ela traz todas as hipóteses em que o segurado especial é excluído dessa condição. Mas aqui, então, em resumo, produtor rural, pessoa física. Se ele explorar a atividade em área superior a 4 módulos fiscais, seja em uma propriedade ou várias propriedades, ele é produtor rural. Ou, em área menor a essa, se ele tiver empregado ou preposto, empregados permanentes. Tá? Porque a gente vai ver que o segurado especial ele pode contratar empregado, mas desde que seja aquele de pequeno prazo, um máximo de 2 meses ali, para auxiliá-lo na colheita ou em alguma etapa do seu plantio ou da atividade pecuária. Tá? Mas não pode ser permanente, nunca permanente. Contratou empregado permanente, obrigatoriamente ele passa a ser considerado produtor rural, pessoa física. Quem mais é produtor rural? O parceiro rural, o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso de imóvel rural, de parte ou de partes do imóvel rural, incluindo ou não benfeitorias e outros bens. Ou até a parceria na atividade pesqueira, e aí você faz a mesma coisa com a embarcação. Tá?
Então, seja a parte pesqueira ou agropecuária, cria, recria, invernagem, engorda, extração de matéria-prima de origem vegetal, animal ou vegetal, mediante partilha de risco proveniente de caso fortuito ou força maior, do empreendimento rural e dos frutos, dos produtos ou dos lucros havidos nas proporções que estipularem. Então, aqui, quem é o produtor rural pessoa física? O parceiro que vem, que explora a atividade na propriedade do outro, e o proprietário, certo? Que vai receber a parte da produção em seu nome e vai comercializá-la. Ou a parte dos lucros havidos também. Se o parceiro comercializa toda ela e repassa já os lucros ou a receita, o faturamento para aquele produtor rural, que é o proprietário da terra, essa parte também é tributada na forma da comercialização da produção rural. Tá? Então, vamos lá. Parceiro é aquele que comprovadamente tem um contrato de parceria com o proprietário do imóvel ou a embarcação e nele desenvolve atividade agropecuária ou pesqueira com o partilhamento dos lucros conforme ajuste do contrato. Meeiro é aquele que comprovadamente tem um contrato com o proprietário do imóvel ou de embarcação nele e que aí divide os rendimentos auferidos em partes iguais. Então, a diferença do meeiro para o parceiro é só em relação a percentual de rendimentos divididos. O meeiro, obrigatoriamente, é 50% para cada um. Tá? Parceria de produção rural integrada, o contrato entre produtores rurais, pessoa física com pessoa jurídica, ou pessoa jurídica com pessoa jurídica, objetivando a produção rural para fim de industrialização ou de comercialização, sendo resultado partilhado nos termos contratuais. Tá? Então, isso aqui, muitas vezes, pode ser considerado o próprio processo de condomínio. Né? Muita gente trabalha nessa questão do condomínio. O condomínio é uma parceria de produção rural integrada. Arrendatário é aquele que arrenda o imóvel, né? E a partir daí paga com um valor de aluguel ou paga com um valor de produção rural, de acordo com a retribuição que foi acordado aí. E o arrendatário, então, desenvolve a atividade agropecuária ou pesqueira. O comodatário é aquele que explora um imóvel rural sem pagar nada, né? É um empréstimo gratuito, tem um contrato de comodato, também é da mesma forma. E, por último, nós temos a figura do consórcio simplificado de produtores rurais pessoa física. Esse consórcio ele faz a gestão da mão de obra do consórcio, todos dos consorciados. Aqui nós estamos falando de um consórcio que só pode ter produtores rurais pessoas físicas, não pode misturar pessoas jurídicas com pessoa física. Então, um consórcio simplificado de produtores rurais pessoas físicas, união desses produtores, para quê? Mediante um documento registrado em cartório de títulos e documentos, com CNPJ, então ele não tem mais matrícula C, e também não vai ter CPF. Ele tem o quê? Ele tem CNPJ, outorga a um deles, o líder, poderes para contratar e gerir, demitir trabalhador, fazer a gestão trabalhista daqueles produtores rurais por meio do consórcio. Então, o consórcio ele precisa ser formal, ele precisa existir formalmente, ele tem que estar registrado por documento, em cartório de títulos e documentos, deve conter a identificação de cada produtor rural, pessoa física, o endereço, a propriedade rural, bem como o registro no INCRA, informações relativas ao contrato de parceria, meação, comodato ou arrendamento, se houver nessas propriedades, e a matrícula de cada um dos produtores rurais no CAIPF. Então, assim, o consórcio tem o CNPJ, mas no seu documento deve estar informado o CAIPF de cada produtor rural. E ele se equipara, em termos de regramento, ao produtor rural pessoa física. Apesar dele ter CNPJ, ele não vira produtor rural pessoa jurídica. Ele mantém o enquadramento para fins tributários, trabalhistas, como produtor rural pessoa física. Certo? Os produtores rurais entre si são solidários, né? Eles respondem pela obrigação do consórcio como um todo, então todo mundo tem que zelar ali pelo correto cumprimento, já que tem um cara só que administra os empregados para todo mundo, que é o líder, que foi eleito pelos demais para fazer esse trabalho. E o consórcio simplificado de produtores rurais é vedada a prestação de serviços a terceiros. Então, esse consórcio não pode administrar mão de obra para outro produtor rural que não esteja dentro do próprio consórcio. Certo? Segurado especial, essa figura tradicional da nossa legislação previdenciária, né?
Ele é um produtor rural, ele é um pescador, mas ele é bem pequenininho. Então, nessa situação, ele é aquele produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, comodatário, que explore atividade agropecuária em módulos fiscais, de até 4 módulos fiscais, que é a medida do ITR, né? 4 módulos fiscais. Então, ele individualmente ou com auxílio da sua família, esposa, filhos, tá? Então, ele pode, em regime de economia familiar, ainda que com um auxílio eventual e não permanente de terceiro, ele considera-se segurado especial. E ainda o seringueiro, o extrativista do vegetal, né? O pescador artesanal. Então, o que é o 4 módulos fiscais? Né? O módulo fiscal é uma unidade de medida em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município, levando-se em conta o tipo de exploração predominante no município, a renda obtida no tipo de exploração, outras explorações existentes no município, que, embora não sejam predominantes, ainda assim afetam diretamente a função da renda da propriedade rural, e o conceito de propriedade familiar. Então, a dimensão de um módulo fiscal é variável, não tenho como dar aqui para vocês, tal, é por município, e pode variar entre 5 a 110 hectares, entre mínimo e máximo hoje, na definição do módulo fiscal no Brasil. Então, cada município tem uma definição de módulo fiscal. Tá? Quem mais pode ser, então? Pescador artesanal ou assemelhado, e aquele que faz parte daquela família. Cônjuge, companheiro, filho maior de 16 anos, né, que pela legislação previdenciária pode trabalhar a partir dos 16 anos, e, em relação à trabalhista, como um aprendiz, né, a partir dos 14. Entende-se como regime de economia familiar, atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. E o que é auxílio eventual de terceiros? É aquele exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo remuneração nem subordinação. Então, o auxílio eventual de terceiros é um mutirão, não é, vou contratar, não é a contratação. Um grupo de produtores rurais vão apoiando os outros, um grupo de segurados especiais vai apoiando os outros, uma hora vai na propriedade do vizinho, outra hora volta, em regime de mutirão, sem contratação, sem pagamento de remuneração. Tá? Então, o segurado especial não pode contratar empregado? Pode, desde que seja temporário, no critério da Lei 11.718, que é o empregado de curta duração, que tem a possibilidade de contratar até 2 meses. Tá? E, no máximo, a quantidade de poucos empregados, né, nesse período aí, para poder exercer essa atividade. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, o pescador artesanal é aquele que não utiliza embarcação, ou a embarcação é de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda que tenha algum auxílio de parceiro, ou na condição de parceiro outorgado para a embarcação até 10 toneladas de arqueação bruta. Ok, pessoal? Então, a gente no próximo vídeo, vai ver, dentro desse conceito de empregador rural, pessoa jurídica, pessoa física, como é que a gente faz o cadastro do empregador no E-Social, o S1000. Tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo. Aguardo você lá.